do teu povo. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje pastoral para a sua vida. Eu gostaria de encorajar você. Eu conheço a realidade de alguns da igreja, outros tantos conheço pouco, mas não sei o que você tem passado todos os dias. Converso com um, com outro, ligo, envio alguma mensagem, ouço um retorno. Nós temos a tendência de sempre responder positivamente essas coisas. Quando nós ligamos, falamos, está tudo bem? Não, está tudo bem, pastor. Mas fato é que nós não sabemos como de fato está o sentimento geral do coração. Eu não sei o que você sentiu essa semana, muitas vezes sentiu ou pensou, ou não sei se você recebeu uma notícia, ou não sei se algo veio contra você, ou eu não sei se você está lutando contra o medo, contra a incerteza. Talvez na sua empresa colocaram você de férias e você está cheio de incertezas. Os rumores que você ouve é que quando você retornar, você vai ter que ser dispensado. Ou talvez você tenha recebido notícias desagradáveis a respeito do seu filho. Ou talvez uma mudança brusca no seu relacionamento com o seu marido ou sua esposa. Diversas coisas podem ter acontecido com você, aquela ligação, aquela mensagem, aquela palavra mal falada. Talvez você passou essa semana e você olhou para a realidade da sua empresa ou do seu negócio e falou, olha, se passar mais essa semana nessa situação, nós vamos ter que fechar e deixar todos os nossos sonhos para trás. Talvez essa semana você teve a notícia que você vai ter que vender algo que você adquiriu com o seu trabalho, para poder saldar dívidas que você entrou por causa dessa crise, por causa dessa situação. Talvez você foi ao hospital, gripado e suspeitando de uma gripe. Quando você chegou lá, você percebeu que o seu quadro já estava bem mais avançado. Ou talvez você foi ao hospital e voltou com um quadro e um sintoma e tudo apontava para apenas uma dor de cabeça, e quando você percebeu era um câncer. Eu quero te dizer que Deus sabe, Deus vê, ainda que nós não saibamos tudo o que está acontecendo, tudo que você está sentindo ou você está passando. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece, Ele viu isso. Ele estava lá quando você recebeu essa mensagem. Ele estava lá quando você recebeu essa notícia. Ele estava lá sondando o mais profundo do seu coração. Quando você entrou para dentro do banheiro e chorou em silêncio para que a sua esposa não visse, para que os seus filhos não vissem, para que o seu marido não visse. Ele estava lá. Quando você perdeu a noite de madrugada e levantou nas pontas dos pés e sentou na sua sala e ficou olhando para o nada e falando, Senhor, o que vai ser da minha família, o que vai ser de mim? Ele estava lá. Eu quero te dizer que independente das circunstâncias que você está passando, Ele está aí. O Senhor está aí. Ele está com você. Ele disse assim, eu vou estar com vocês todos os dias. Isso não quer dizer que a prova, que a tribulação e que as lutas não virão. Ele está aí. Ele está com você. E quero te dizer uma coisa mais. Ele não só está, Ele não só sabe, Ele não só viu, Ele não só ouviu, como Ele se importa com isso. Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com o seu sofrimento. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com as incertezas do seu coração. Ele sonda, Ele conhece. Ele está aí. E eu quero hoje ministrar uma palavra ao seu coração, e eu pensando sobre isso e orando por alguns irmãos da igreja. Eu já preguei várias vezes aqui na igreja sobre tempestades. Preguei aquela passagem de Mateus 8, Jesus dormindo no barco. Preguei quando os discípulos foram atravessar para o outro lado do mar e a tempestade sobreveio, Jesus estava no monte, no relato de Lucas. Preguei sobre várias tempestades, porque tempestade é literalmente um
um fenômeno da natureza, uma fúria de vento que tira do lugar e da ordem tudo que está em ordem, que traz destruição, que traz efeitos, que traz medo, que traz temor e traz incapacidade. Dependendo do nível da tempestade, as estruturas, as construções humanas, a estratégia humana, a força humana não pode intervir, não pode conter, não pode controlar. E pensando sobre um texto a respeito de tempestade, que acredito que tem muita coisa para que possamos aprender e apropriado para nós, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, 27. Tem muita gente falando aqui. Vocês viram aí? Já aumentou? Irmão, se melhorou aí, dá um sinal para nós. Os irmãos que falaram que está baixo, se melhorou, dá um sinal. Atos 27, nós vamos ler, você vai ler comigo do versículo 14 até o versículo 26. Atos 27, de 14 a 26. Leia comigo, acompanha comigo a leitura do Santo Livro. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Só até o 25. Vamos orar. Senhor, pedimos que nos ajude nesse tempo, nesse momento de reflexão da Tua palavra. Pedimos que tenha misericórdia de nós. Nos achegamos diante de Ti, com plena certeza da nossa incapacidade, mas com plena certeza de que o Teu Espírito, que nos conduz nessa verdade, pode ministrar toda ela ao nosso coração, de modo tal que saiamos daqui completamente
transformados. Ó Deus, que o Senhor aquiete não só as tempestades que temos visto, mas principalmente aquelas que estão açoitando o interior do nosso coração. Que o Senhor visite cada irmão em suas casas e que nessa exposição bíblica o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Preste atenção, nós lemos um texto de um relato registrado por Lucas, e eu gostaria que, com esses versículos, trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração, mas sobretudo de aprender como e o que acontece, aprender verdades em tempos de tempestade, em tempos adversos, contrários. Deixa eu situar você ao texto para você entender os pontos que iremos entrar. Paulo, ele estava preso há 2 anos em Cesareia. Paulo estava sendo subjugado por Félix, Festo, por Agripa, o rei Agripa. Paulo então envia uma carta e um apelo. Ele apela a César para que ele fosse levado para Roma, exigindo os seus direitos de também cidadão romano. Então, o povo parte dessa viagem, sai dessa cidade. Quem está com Paulo? Lucas está com Paulo, e Aristarco está com Paulo. Lucas então registra isso. Só que Paulo, Lucas, Aristarco, eles partem com mais 276 pessoas a bordo desse navio, e diz o versículo 1 do capítulo 27, que parte desses tripulantes eram condenados, presidiários, que estavam sendo levados para Roma, para serem julgados, e grande parte deles iriam ser usados como entretenimento, iriam ser colocados no Coliseu para fazer a festa dos romanos, aonde eles seriam dilacerados, onde eles seriam decepados por espadas de gladiadores. Paulo está no meio desses homens, desses prisioneiros. Paulo está em viagem. Diz a narração de Lucas que em determinado momento, se você ler o versículo 9 comigo, eles estão partindo de um lugar chamado Bons Portos, e no versículo 9 ele fala o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já ia passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo disse o seguinte, olha, versículo 10, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo então, em um determinado momento, fala com o comandante, fala com os responsáveis por essa viagem, fala com os tripulantes, fala assim, pessoal, a viagem está complicada, a navegação vai ser perigosa, nós podemos naufragar, nós podemos ter perdas e danos, e não só das coisas físicas, não só das bagagens, não só do que está sendo transportado, mas também das nossas vidas. É digno de nota isso que eu vou dizer. Versículo 13. Versículo 11 fala o seguinte: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. E no versículo 13 vai falar o seguinte: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eles observaram a sua volta e perceberam que um vento brando vinha soprando do sul, e eles não deram crédito à voz, ao conselho do homem de Deus,
ao conselho do apóstolo Paulo. E é digno de nota nisso, às vezes, querido, preste atenção, às vezes, o vento brando que nós estamos vendo faz muita gente cair em grandes tempestades da vida. Preste atenção, às vezes, as oportunidades brandas, o vento brando que sopra, que nós olhamos, nos fazem cair em grandes tempestades. Se você pudesse ver o sofrimento e a dor que as tentações trazem como consequência, quando você cede a elas, você certamente fugiria o mais rápido possível das tentações. Se você pudesse ver o opróbrio e a escravidão em que uma pessoa que agora se torna alcoólatra vive, você jamais tomaria o primeiro gole. Se você conseguisse, pudesse ver as carrancas de Satanás por trás das drogas, você jamais chegaria perto delas, você jamais se aproximaria delas. Eu quero que você entenda uma coisa, e lembre de uma coisa: Satanás, ele é mentiroso, o diabo, ele é mentiroso, ele te oferece vida, ele te oferece alegria, mas o que ele quer trazer para você é tristeza e morte. Ele te oferece um prazer. Talvez, meu irmão, você que é empresário, passa esse problema, você está apertado, está em crise, está difícil, e de repente uma grande oportunidade sorrateira vem. Você até percebe que tem alguma coisa obscura ali. Alguém chega e fala: eu vou te oferecer uma facilidade, mas você precisa, para alcançar esse valor e para ter essa facilidade, para que a sua empresa saia dessa situação, você precisa negociar essa verdade aqui, você precisa, e é só isso. Isso não vai te trazer nenhum dano, isso não vai te trazer nenhum mal. Na verdade, todo mundo está fazendo isso, é um meio de se chegar. Se você quer salvar a sua empresa, se você quer salvar seus negócios, faça isso. Olha só, um período de bonança pode chegar para você. Cuidado com os ventos brandos, cuidado com as propostas brandas. Se os homens tivessem ouvido os conselhos do homem de Deus, se eles pudessem prever este mal, eles não embarcariam. Se você pudesse prever o mal, você não entraria nisso. Se você pudesse prever o que pode acontecer com você como consequência desse pecado, você fugiria dele. Mas Satanás, ele mente aos homens, aos olhos e aos ouvidos dos homens, oferecendo. E ele diz o seguinte: olha a sua volta, nada vai te acontecer. Prove, toque, experimente, vai, você merece isso. Mas acompanha comigo, o versículo 14 já vai dizer o seguinte: entretanto, não muito depois, não demorou muito, e o cenário mudou em volta desses homens. O cenário mudou em volta da tripulação. A crise chegou. O mar se revoltou. Um tufão chamado Euroaquilão entrou no meio deles e começou a sacudir a navegação. E agora, meu irmão, a fúria do vento é tão grande, diz o versículo 15, que o navio foi sendo arrastado com violência. E eles perderam o controle. Eles não puderam resistir ao vento. Eles disseram: cessamos a manobra e deixamos o vento levar. Existem situações na nossa vida assim. Existem circunstâncias assim na nossa vida. O vento sopra com tamanha força,
com tamanha violência, a tempestade vem com tamanha violência, que você tenta todas as manobras possíveis e não consegue controlar. Há momento que você quer conduzir sua vida para uma direção e o vento te leva para a direção contrária. A crise é maior que as suas forças. Existem momentos assim. E aí você diz o seguinte: pastor, eu já tentei tudo com esse homem. Eu já tentei tudo com essa mulher, pastor. Ela não muda. Ele não muda. Eu já tentei tudo com esse menino. Eu já tentei tudo, pastor, para sair dessa situação em que entrei. Eu já tentei tudo para resolver o problema da minha empresa, o problema do meu casamento, o problema das minhas finanças. Todas as coisas eu já tentei. E talvez você esteja exatamente aqui, açoitado como esses homens, açoitado pelo vento, e você cessou de lutar, você cessou de batalhar, você cessou as suas manobras e simplesmente começou a viver igual um filósofo brasileiro escreveu: deixa a vida me levar, vida leva eu. Talvez você está vivendo assim. E mais uma coisa pode estar acontecendo com você. Olha o versículo 18: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E no terceiro dia, 19, nós mesmos, Lucas está falando, com as próprias mãos, lançamos a uma armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A desesperança tomou conta do coração desses homens. Foi dissipada toda a esperança desses homens. Esse é o relato de Lucas dessa viagem. Ele falou o seguinte: olha, passamos dias, alguns dias, nós não conseguimos ver o céu aberto. Alguns dias e só trevas, trevas, trevas. As estrelas não brilharam, o céu não se abriu. Alguns dias e só tempestade, só escuridão. Alguns dias e tudo obscuro. Pastor, já passou uma semana que ele me deixou, uma semana que esse menino não volta, uma semana que essa mulher não volta, uma semana que as coisas não resolvem. E isso está acontecendo com muitos de nós. Todas as vezes esperamos o pronunciamento do governador. E agora? Aí quando chega o dia que ele estabeleceu do decreto, agora é dia 31. É aquela expectativa, dia 31 vai, e as contas continuam a acumular, e você continua a ver as pessoas se contaminando, e você continua a ver nada acontecendo, e você vê a injustiça no Brasil, e você vê a confusão no Brasil, e aquele caos, e você fala, não, dia 31 acaba, e de repente fala, dia 15. E continua tudo escuro, continua tudo obscuro. Esses homens estavam assim, já há alguns dias, nem o sol, nem estrelas apareciam para eles, era só escuridão, o tempo estava completamente fechado, as circunstâncias, não existia nenhum fio de melhoria, de mudança nos aspectos da natureza, não existia nenhuma notícia agradável, boa, nos aspectos, nada. E talvez você está assim. Essas coisas acontecem conosco na viagem da nossa vida. Eu concordo com um comentarista chamado Matthew Henry. Ele disse o seguinte: quando é inútil se esforçar, o sábio é render-se. Mas isso aí o pessoal da autoajuda fica louco. Não desista, não pare. Só que tem circunstâncias, meu irmão, tem tempestades, tem notícias que vem e você fica como esses homens. Dissipou-se toda a esperança de salvamento. Mas eu quero trazer para você aqui hoje algumas verdades importantes desse texto, algumas verdades benditas desse texto,
algumas coisas que você pode experimentar nessas tempestades que enfrentamos, nessa viagem chamada vida. Para você que é cristão, para você que serve a Deus, para você que teme a Deus, essas verdades é para você, igreja do Senhor. Primeira verdade está no versículo 23. Primeira verdade que você tem que entender no meio da tempestade aqui: mesmo em tempos completamente sombrios e adversos, você nunca estará só. Você pode repetir? No meio da tempestade, eu nunca estarei só. Olha o versículo 23. Paulo levantou nele e disse o seguinte: porque esta mesma noite, que noite? Versículo 20, não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós grande tempestade. Paulo diz: nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Sabe o que é isso? É o cumprimento do Salmo de Davi. Salmo 34, ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é todo aquele que nele se refugia, que nele se esconde, que nele encontra abrigo. Entenda o que Paulo disse, o seguinte: olha, o anjo do Senhor, do Deus de quem eu sou. Você precisa entender que mesmo em tempestades, mesmo quando não há mais esperança nenhuma de salvamento, você não está só. Você nunca esteve só. Ele sempre esteve contigo. O anjo do Senhor sempre acampou em volta daqueles que o temem. Essa é a primeira verdade. Essa é a primeira grande certeza. Você precisa crer nisso, meu irmão. Você precisa entender isso. O anjo do Senhor está com você. O Senhor está com você. Ele não te abandona. Ele não dorme. Ele não cochila. Ele não descansa. Ele não erra. Ele não muda. Ele é o Senhor. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que as tempestades não podem frustrar os planos de Deus. Olha o versículo 24. Dizendo Paulo, o que o anjo estava falando para Paulo? Não temas, é preciso, algumas versões, é necessário que compareças perante César. Paulo, o meu propósito, a minha vontade é que você se compareça perante César. Tempestade nenhuma, mal algum, vai mudar os planos que eu tenho para você. Na verdade, as tempestades são usadas por Deus muitas vezes para cumprir os seus propósitos. Pastor, não gosto dessas coisas de tempestade. O senhor podia pregar umas coisas mais animadas. Mais animado que esse aqui, meu filho, só se eu for virar, esse aqui virar um circo. As tempestades, muitas vezes, são usadas por Deus e enviadas por Deus para cumprir os seus propósitos. Que é isso? Pergunta para Jonas. O texto de Jonas fala aqui: e Deus soprou o seu vento sobre o mar. As tempestades de Jonas, consequência da desobediência. Tempestade dessa turma aqui, consequência, não ouviram o conselho de Paulo. Mas a tempestade dos discípulos que obedeceram a Jesus. Ou seja, existem tempestades que vêm sobre as nossas vidas pelo único simples fato de obedecer a Deus. Existem tempestades que vêm porque aquilo que o profeta escreveu: semeia vento, colhe tempestade. Existem tempestades que são consequências da nossa semeadura.
E talvez você está perguntando, mas pastor, por que Deus não cumpre os seus propósitos? Por que Deus não faz a sua vontade sem nos enviar tempestades? Sem permitir essas tempestades sobre nós? Por que, pastor? Deus então enviou e permitiu, e por sua soberana vontade, permitiu esse vírus tomar conta. Quantas pessoas morrendo? A resposta dos hereges é: não, Deus não está no controle. A resposta dos hereges para isso: não, Deus está no controle. É Deus quem envia, é Deus quem manda, é Deus quem ordena. E qual que é o propósito de Deus nisso? Bom, aqui ele falou para o anjo, falou para Paulo, o plano de Deus não vai ser frustrado por causa da desobediência dos outros. O plano de Deus não será frustrado porque eles não ouviram o conselho. É necessário que você chegue até lá. Olha o outro plano, olha o outro propósito. E eis que Deus, Paulo, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Calma aí. No meio da tempestade, meu irmão, algumas coisas são evidentes. Mas eu quero te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Uma das coisas que são evidentes da tempestade é a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, o nosso senso de impotência. Você não está sentindo isso aí esses dias, não? Quando você olha para o cenário político brasileiro, você não se sente impotente? Quando você olha para essa situação, você fala: meu Deus, e a gente não pode fazer nada. Mas eu quero que você aprenda uma coisa: as tempestades mostram nossas dificuldades, fragilidades, deficiências, fraquezas, impotência. Mas as tempestades também são grandes oportunidades de nós aumentarmos o nosso conhecimento a respeito de Deus. E às vezes Ele envia tempestades para que nós possamos conhecê-lo ainda mais. Sabe qual é o melhor da tempestade? Não é nem eu entender, falar assim: eu sou dependente. Oh Senhor, eu sei. O melhor da tempestade foi registrado pelo evangelista Mateus. O melhor da tempestade, ele registra e diz o seguinte: que os discípulos estavam no meio do mar. Sobreveio sobre eles um grande vento. Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos começaram a clamar por socorro. E falou para Jesus: o Senhor não se importa que nós pereçamos, Senhor. Jesus olhou para eles e falou: homem de pequena fé. Jesus levanta, acalma a tempestade, dá uma ordem. Mas o melhor da tempestade vem agora. Os discípulos, diz o evangelista Mateus, eles exclamaram dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que a natureza ouve o som da sua voz e segue a sua ordem? Quem é este que chama a existência as coisas que não existem? Quem é esse? O melhor da tempestade é você aumentar o seu conhecimento de Deus. E a pergunta é: quem é esse que dá uma ordem? Como diz aquele hino, as ondas atendem ao mandar dele: sossegai, acalme-se, aquietem-se. Quem é este? Talvez, meu irmão, que Deus quer mostrar para você nesse tempo de tempestade é fazer você exclamar e falar: quem é esse que no meio de um caos, as ondas, o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Mas tem uma terceira coisa.
Deus tinha um propósito de levar Paulo a Roma. Deus ia cumprir a sua vontade. Tempestade nenhuma iria mudar o plano de Deus. Deus tinha um propósito de levar Jonas a Nínive. Tempestade nenhuma iria mudar o plano de Deus. Desobediência nenhuma iria mudar o plano de Deus. Deus irá cumprir os seus propósitos. E eu quero te dizer, meu irmão, no meio desse caos que nós estamos vivendo, nada muda os propósitos de Deus, nada muda os planos de Deus. Ele irá cumprir toda a sua vontade, queira o homem ou não, trame o homem ou não, goste o homem ou não, Deus irá cumprir os seus propósitos. E deixa eu te animar com uma coisa. Você fala, pastor, tudo bem, mas o que que isso resolve? É porque você está olhando para o lado errado, filho. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus pegou você. Deus que criou você. Quando o espermatozoide se juntou com o óvulo, naquele ato, tendo a fecundação, que você começou a ter vida, Deus soprou a vida, Deus deu a você a vida, e essa vida que Ele o deu para que você passasse vivendo por esse tempo, mas antes que o mundo se formasse, Ele disse o seguinte: tu és meu, tu és o meu filho, você é a minha igreja, você faz parte da minha noiva, você faz parte do meu corpo, a minha igreja. Você nasceu, diz Pedro, de uma semente incorruptível. Você está a caminho, eu estou conduzindo você. O plano que eu tenho, o propósito de Deus é: você nasceu na eternidade, em Deus, e você retornará para Deus, e nada do que acontecer nessa viagem, tempestade nenhuma nessa viagem, irá mudar o seu destino final. Deus irá cumprir o seu propósito. Aquele que prometeu, diz a Bíblia, é fiel para cumprir. O que começou a boa obra, irá concluir a boa obra. O que eu quero te dizer é: Deus irá levar você ao céu. Deus vai levar você para o céu. E talvez, meu irmão, quando você pegar essa semana os noticiários e o seu coração começar a palpitar por causa dessa nação, você comece a cantar aquele hino antigo: céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Ele vai te levar para lá. Ele vai te conduzir nessa viagem chamada vida. Você vai chegar lá. Ele vai te conduzir. E quando, meu irmão, você perder toda a esperança de salvamento, você vai ouvir a doce voz do Espírito Santo dizendo: levanta, meu filho, levanta. Ainda não acabou a jornada. A viagem ainda não terminou. Eu ainda não cumpri o meu propósito. Alegre-se, restaure a alegria da sua salvação. Eu vou levar você às águas tranquilas. Eu vou guiar você em passos verdejantes. Eu vou acalmar a sua alma. Eu vou acalmar as tempestades. Basta uma ordem minha e todo o mar, ele vai se aquietar. Quero te dizer, meu irmão, que Deus vai cumprir o propósito dele, estabelecido em Cristo, de salvar você, de conduzir você, de alimentar você, de vestir você, de cuidar de você, de amar você, de levar você de volta para casa. Não se desespere, não se angustie com as perdas, com o que vai sendo deixado, com o que vai sendo jogado para fora do barco.
nessa viagem de volta para casa, não se desespere, porque nenhuma vida se perderá, diz Paulo aqui. Nenhuma vida que está em Cristo se perderá. Ninguém vai te afastar dele, ninguém vai te separar dele. Nessa viagem, ele irá manter você. Não tenha medo. Ele sabe do que sua família precisa. Ele vai manter sua família. Ele sabe do que você precisa, antes mesmo de você pedir para Ele. Nessa viagem de volta para casa, Ele disse: Paulo, Ricardo, Gilberto, Thales, Sâmia, Eliezer, Ézio, Marta, Heleno, Sandro, Lucinete, Claudinês, Ademar. Nessa viagem, não se desespere, não tenha medo. Diz o texto que Deus levantou, o seu anjo estava com ele, visitou Paulo e disse: Paulo, tem um propósito. Paulo falou assim, no começo: não vamos embarcar não, para que não se perca a vida. O anjo diz para Paulo aqui no versículo 24: e eis que Deus, Paulo, por sua graça, te deu essas vidas, te deu todos. Aquilo que você pensa que talvez pode ser perda numa viagem, Deus está falando: não, filho, eu vou te dar, por minha graça. Por quê? Nessa viagem, nós estamos passando o chamado vida. Vem a terceira e última verdade. Nessa viagem, as tempestades são oportunidades que Deus nos dá para servir aos outros e para levar a mensagem de esperança. Versículo 21 e 22. Olha aí. Havendo todos que estavam no barco há muito tempo sem comer, o desespero, talvez o trabalho, o medo de naufragar, a angústia, nós vamos morrer mesmo, para que comer? Perdemos toda a esperança de salvamento. Diz o texto: Paulo se coloca em pé no meio deles, porque os tempos de aflição são grandes oportunidades para a igreja oferecer o serviço, para oferecer a mensagem de esperança. Talvez você está preocupado e desesperado, e Deus está te dando várias oportunidades de se colocar de pé e dizer o seguinte: olha, homens, preste atenção no que eu vou dizer, tenham bom ânimo, existe esperança. Por isso talvez o apóstolo Paulo escreveu isso aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 4, ele disse: Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. As tempestades que você vai passar na vida são grandes oportunidades para você ser um pregador da esperança. Esse caos que nós estamos vivendo está sendo uma grande oportunidade para você, igreja, servir aos outros e pregar esperança e oferecer a eles o evangelho, e oferecer a eles e mostrar para eles que existe esperança,
para o ferido, para o abatido. Quando todos estão percebendo que não existe mais nenhuma esperança para salvamento, você chega, se coloca de pé e diz: eu tenho uma palavra para você. Tenha bom ânimo. Isso vai passar. A tormenta vai passar. Tudo vai cessar. Diz o texto que eles chegaram a um destino onde Deus queria que Paulo estivesse. O que você está fazendo nesse tempo, meu irmão? Como que você está servindo ao outro nesse tempo? Quero te dizer que você vai chegar. Você não vai se perder no meio do caminho, no caminho de volta para casa. Deus irá nos conduzir. E mesmo que as tempestades venham, e que algumas coisas precisem ser jogadas fora do barco, a sua vida está nas mãos daquele que criou os mares, nas mãos daquele que criou todas as coisas. E nada, absolutamente nada, foge das tuas mãos. Nada escapa das suas mãos. Então nós podemos afirmar como Paulo: nós sabemos, estamos certos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, ele reafirma a sua palavra e diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Como? Meu irmão, que Deus console e conforte a sua vida. Console e conforte o seu coração com essa palavra. Que os medos e as incertezas e a angústia que você certamente passou essa semana, você olhe para essa vida e fala: eu só estou viajando por ela. Meu destino é o céu. Minha pátria não é aqui. Eu só estou de volta para casa. E tudo que essa terra, tudo que ela pode me proporcionar aqui, não tem valor algum na minha pátria. Então você vai encontrar o contentamento. Então você vai encontrar a alegria plena. Então você vai viver aqui, e os seus olhos na eternidade. Então você vai perceber, e aquilo que você tiver que jogar fora, e aquilo que você tiver que perder ou desfazer, que está dentro do seu navio, você irá fazer, mas a sua vida será poupada, porque a sua vida está nas mãos daquele que pode
todas as coisas. Nada pode fazer você parar nesse caminho de volta para casa. Eu queria que você adorasse a Deus. Eu não sei, não ensaiei com os meninos, não está no projeto cantar aqui uma canção. Mas eu lembrei de uma canção aqui. Os meninos vão me acompanhar, tentar acompanhar aqui no violão. Eu queria cantar essa canção. Enquanto eu canto essa canção. Pode vir o pessoal do louvor tudo aí. Os músicos, não sei se as meninas vão saber a letra comigo. Vê se dá para me dar aí o violão e o pedestal, que eu vou tentar cantar essa canção aqui. Dizendo a Renata que eu não sou bom com esse negócio de coisa ao vivo, não, que eu atrapalho tudo. É mesmo, é verdade. Eu concordo com ela. Mas eu queria que você orasse enquanto eu cantasse essa canção. Acho que dá. Pronto, já ensaiei com os meninos aqui. Ensaio rápido. Sai do pastor, né? Eu queria cantar essa canção e você orasse aí, ouvindo essa canção. Se você quiser se ajoelhar na sua casa, no seu sofá, ou talvez você está com a sua esposa, só você e ela, talvez você quer abraçá-la, ajoelhado, e orar ao Senhor enquanto essa canção é cantada. Ore ao Senhor. As circunstâncias me dizem que esse é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. As circunstâncias, vamos cantar, ore ao Senhor. As circunstâncias me dizem que esse é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio, eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei
que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Eu sei que existe um rio, eu sei que existe um rio. Receba desse rio nessa noite, que brota do trono de Deus. Eu sei que existe graça que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Ouça o Senhor dizer isso nessa noite. Eu não me esqueço, cante. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. O Senhor jamais irá se esquecer de você. Ele não se esqueceu de você, Ele não vai se esquecer de você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, diz o apóstolo Paulo, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu filho unigênito na cruz do Calvário, mas o entregou cravando em uma cruz por todos nós, Ele nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Ele nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Que o louvor rompa dos seus lábios nessa noite. Que o louvor saia dos seus lábios nessa noite. E diga: ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Ele não vai se esquecer. Ele não irá se esquecer. Que você, meu irmão, seja restaurado por essa palavra nessa noite. Que essa semana seja uma semana de louvor, de cantos de alegria. Você que é membro da nossa igreja, eu queria desafiar você a uma coisa essa semana. Eu gostaria que você fizesse isso. E nós vamos compartilhar isso
na rede social da igreja. Eu gostaria que você juntasse a sua família, colocasse o seu celular. Se você quiser ligar um som, porque talvez você não tenha como tocar, se você toca, canta, junta a sua família, todos da sua família, sentar-se na sua sala, um vídeo curtinho, cantando uma canção de louvor a Deus. Só isso. Talvez você quer cantar por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Uma canção de louvor, você e sua família, a Deus. Coloque o seu celular, se você quer acompanhar uma música, você coloca o som alto e canta com a sua família ali. Talvez você toca, canta com a sua família. Tem que ser um vídeo curto, cantando um trecho da música. 1 minutinho, 2 minutinhos, cantando o refrão da música, de louvor a Deus. Mas cante a Deus esse louvor com a sua casa e envia para nós. Gostaria que você enviasse. Você pode enviar para o telefone do pastor, pode enviar para o grupo da igreja. E nós vamos compartilhar isso e fazer uma semana de louvor ao nosso Deus. Cantar ao nosso Deus. Cantando em meio à tempestade. Cantando a Deus. Como disse o salmista, ainda que as águas tumultuem, ainda que bramem nações, existe um rio que alegra a cidade de Deus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos que estão acompanhando as nossas lives, os nossos cultos. Irmãos de fora, de longe. Que Deus os abençoe grandemente. Que Deus os sustente nessa semana. Eu quero orar pela sua vida e abençoar a sua vida. Relembrando, você que é membro e você também que não é e quer ofertar, contribuir com essa obra, está aí a conta da igreja. Se você tem Banco do Brasil, o QR Code, você pode fazer por aí mesmo. Contribua, é muito importante você manter a sua fidelidade a Deus e provar os benefícios da fidelidade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse momento de culto e pela tua igreja. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e os sustente. Que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor possa abençoar o presidente do Brasil, aqueles que estão empossados com Ele, engajados com Ele nessa missão, nessa tarefa de governar o Brasil. Que o Senhor o livre das maldades dos homens e das maldades do próprio coração dele. Que o Senhor dê a ele direção, que ele possa administrar o país de maneira honrosa, digna. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja e ajude a tua igreja nesse tempo. Que o Senhor dê à tua igreja as oportunidades e que a tua igreja não perca as oportunidades de servir aos outros e de anunciar as boas novas. Cristo em nós, a esperança da glória. Igreja amada, bendita de Deus, o nosso Pai, que a doce, eterna, maravilhosa, perfeita presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, igreja. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz, agora e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Fique em paz aí na tua casa, no nome de Jesus.
as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Podes dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Pai, sossegai. Ó Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao seu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai,